Lamentações, capítulo 3. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos como pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nas minhas entranhas as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto. Quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meus amados, nós iremos ministrar a palavra nesta noite sobre o seguinte tema: renovados pela fidelidade de Deus. Renovados pela fidelidade de Deus. Todo final do ano nós pensamos sobre algumas coisas e pensamos como foi a nossa vida, como foi a nossa história. No final do ano é natural fazer um balanço, é natural a gente parar e pensar sobre as bênçãos recebidas e alcançadas, sobre as perdas, sobre as dores das quais nós passamos, sofremos. E algumas pessoas, infelizmente, chegam à ideia de dizer assim: esse ano foi o ano de 2025, por exemplo, foi um ano ruim. Eu não posso dizer isso. Para mim foi um ano muito bom. Pelo menos foi um ano que eu perdi, graças à bondade de Deus, alguns pesos. E depois ganhei um pouquinho, mas não chegou lá, graças a Deus. Então, para mim, isso já é um motivo de alegria. Eu não consegui chegar em 2 dígitos no final do ano, que era o meu projeto, que vai continuar a partir de janeiro, com uma pequena pausa de outubro a dezembro. Mas eu imagino você olhar para a sua vida e dizer assim: esse ano não foi fácil. E de fato, algumas vezes a vida é assim. É pesada, é sofrida, causa muita dor, muita tristeza, muita dificuldade. Quando nós paramos e pensamos sobre isso, você pode entender de forma bem clara que Jeremias, ele passou um momento muito difícil, mas ele tem uma boa perspectiva em meio a um momento ruim e complicado do qual ele está vivendo. Jerusalém está destruída, seus muros estão derribados, o templo está queimado, a adoração a Deus está esquecida. Jeremias, no capítulo 3, nos inícios dos versos, ele está passando uma situação como tivesse
bem deprimido, e a amarra sobre eles, e ele fala sobre isso. Tamanha a situação e a dor da qual ele está vivendo e sofrendo. E mesmo em meio a tamanha angústia, em meio a tamanho desespero, e em meio a tamanha tristeza, ele consegue, inspirado por Deus, falar algumas palavras lindas que nós iremos meditar nessa noite. Jeremias, aí em Lamentações 3, do 22 a 23, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu não sei se o ano está difícil para você, ou talvez um ano muito bom e abençoado, mas independente da situação da qual você esteja vivendo, é necessário você lembrar sempre sobre a misericórdia de Deus. Meus amados, quando nós paramos e pensamos sobre isso, nós precisamos entender que essa misericórdia é que nos mantém vivos. Se nós estamos vivos hoje aqui, é por causa da misericórdia de Deus, é por causa do favor de Deus, é por causa da bondade de Deus. Se eu estou vivo, se você está vivo, é por causa da bondade de Deus na sua vida. Mas em meio à bondade de Deus, nós precisamos entender corretamente isso. Tudo que temos e que somos é por causa da bondade de Deus, não pelo nosso merecimento. Jeremias, ele atribui a sobrevivência, a fidelidade a sobrevivência, não a fidelidade do povo, mas a misericórdia do Senhor. E isso é o fundamental para toda a vida. Mas quando nós não entendemos que tudo que somos e que temos é fruto da misericórdia de Deus, nós achamos que é algo do nosso merecimento, a nossa vida não vai dar certo. Esses dias eu assistindo um Reels no Instagram, e eu gosto de vídeos interessantes e gosto muito de tecnologia. E apareceu para mim um vídeo de motivação com um fundo musical muito legal, porque os vídeos de motivação são assim. Tem uns fundos musicais que tocam no coração, né, tal. E eles colocou no vídeo pessoas idosas, famosos da internet e da televisão, famosos que falavam sobre a vida. E com aquela tonalidade serena, voz grave, bem pausado, muito bonito o vídeo. E eu, que legal, que vídeo bom. E eu fui muito precipitado falar, porque o vídeo ainda estava começando, porque de repente o vídeo mudava, vários atores apareceram, o vídeo dizia assim, na segunda fala, na primeira eu já achei bom demais, na segunda o vídeo dizia assim: não ande com quem é menor que você. É de misericórdia. Por quê? Porque é contraditório o evangelho. E ali o vídeo, o inteiro, ia falar sobre o merecimento. Uma ideia de você pode, você é capaz. Não ande com quem te atrapalha. Não ande com gente menor. Não existe ninguém menor que nós. E nem maior. E ali naquele vídeo bonito e que traz motivação para um novo ano, não tem nada a ver do evangelho. Ali é uma cultura mundana sendo pregada, e algumas vezes, como eu, de forma precipitada, achei inicialmente bom e depois disse: misericórdia, Jesus. Que coisa terrível. Nós somos iludidos, porque nós vivemos em uma sociedade que prega essa ideia do merecimento e não está nem aí para as misericórdias do Senhor. Nos púlpitos brasileiros se fala muito sobre isso. Até
até muda ou inverte, fala meia verdade, meia mentira, para iludir o povo. Tipo uma verdade que eu irei falar agora, isso é verdade. Você é filho do rei, amém? Você é filho do rei, amém? Isso é verdade? Isso é verdade. Mas aí, depois de dizer isso, que você é filho do rei, vem transvestido uma mentira. Por isso você merece isso. Você merece ser rico. Você merece ser abençoado. Então, uma verdade com a mentira não combina o negócio, mas isso é muito comum nos púlpitos. E aí, nós esquecemos da misericórdia e nos agarramos à ideia do merecimento. E nós achamos que merecemos alguma coisa. Ou alguém dizer assim, olha, filho de Deus, irmão de Jesus. É verdade? É. Mas isso não te dá nenhum merecimento, nenhum mérito próprio. Porque você ser filho de Deus, irmão de Jesus, é por causa da graça de Deus e pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então nós somos embriagados com pensamentos mundanos, contraditórios aos princípios de Deus. E por causa disso, 2 erros acontecem de forma muito comum na vida da igreja cristã brasileira e algumas vezes na nossa vida. O primeiro erro é o moralismo e o segundo é o niilismo. O moralismo, Deus diz assim, Deus me abençoou porque eu mereço, ou porque eu obedeço, Deus me abençoa. Quantas pessoas acreditam nisso? Quantas pessoas recebem uma bênção de Deus e sabe que veio da mão de Deus e diz, eu mereço isso. Quantas pessoas estão vivendo um momento tão difícil na vida e quando de repente tem uma situação que dá uma respirada, uma calmaria, diz, eu merecia tanto isso. Não merecia. Não merecia de jeito nenhum, é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Por outro lado, o niilismo é muito comum. É a crença que diz, Deus me abandonou porque eu falhei. E algumas pessoas, porque pecaram e falharam em alguma situação da sua vida, não sente a presença de Deus e diz, Deus me abandonou. É necessário que a igreja possa ensinar o Evangelho, porque o Evangelho, ao contrário da religião, nos ensina, eu sou aceito, portanto eu obedeço. Não é o contrário. O Evangelho nos ensina, não é porque eu obedeço, eu sou abençoado. Eu fui aceito porque eu obedeço, não. O Evangelho nos ensina que nós somos aceitos por Deus. E por causa desse Deus que nos amou primeiro, nós obedecemos. E isso de fato é algo maravilhoso quando nós entendemos no final do ano e em todos os momentos da vida, em todo momento da história, que tudo que temos e somos pertence ao Senhor, a Ele a glória eternamente, amém. Quando nós compreendemos isso, nós nos deparamos com esse texto lindo, feito em um difícil da vida do profeta Jeremias, mas com um entendimento extraordinário da misericórdia do Senhor. Ele vai falar, renova-se a cada manhã. Ou seja, como se fosse uma ideia, que a cada dia há uma nova chance do povo de Deus. Você que acordou hoje, graças a Deus por isso, é fruto da bondade de Deus, é como se fosse uma nova chance que Deus te permite para viver, para amar e viver continuamente diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus do impossível. A graça renovada através da misericórdia sobre as nossas vidas. É como um estudo de uma quinta-feira que eu fiz aqui, falando sobre o milagre do maná.
da porção diária que Deus nos dá todos os dias. É claro que a misericórdia fala sobre uma nova chance que Deus nos dá todo dia, de sermos diferentes, de experimentarmos da mão graciosa, poderosa do Deus Todo-Poderoso e fiel. É como pudéssemos entender que a misericórdia de Deus é um oferecimento de Deus a partir de 3 aspectos: o Deus perdoador, o Deus que fortalece e o Deus que renova. É como se a cada manhã pudéssemos experimentarmos da bondade de Deus, que perdoa o que ficou para trás, o que aconteceu ontem, os pecados dos quais você cometeu ontem. A misericórdia renovando sobre a sua vida, como Deus dissesse assim: ó, sabe aquele erro que você cometeu? Eu estou te dando uma nova chance de acertar. Eu estou te perdoando. Eu estou mudando e transformando a sua vida, a sua história. A ideia é a ideia de: eu não só estou te perdoando, eu estou fortalecendo na sua vida o que está fraco. Sabe aquela área da qual você tem lutado e não tem conseguido? Sabe aquele pecado que tenazmente te assedia? As misericórdias do Senhor sobre a sua vida não traz só o perdão, mas traz o fortalecimento nessa área. Como Deus dissesse assim: eu estou fortalecendo você. Eu sei que você não tem conseguido, então você pode experimentar da bondade, da força através do Espírito Santo para vencer. Que coisa linda! É como Deus dissesse assim: a ideia das misericórdias que se renovam. É você que está cansado, você vai ser renovado. Renovado pela bondade de Deus, pelo Deus fiel e bondoso, o Deus presente, pessoal, o Deus que está contigo, que te dá vida, que te dá uma nova oportunidade, um novo recomeço, a partir da experiência do perdão, a partir da experiência de ser fortalecido nas áreas das quais você precisa ser fortalecido, a experiência de ser renovado pelo Espírito Santo. Quando o autor continua, ele diz assim: grande é a tua fidelidade. A ideia da fidelidade de Deus é como uma âncora inabalável. Porque a nossa fidelidade é volútil, ela falha. Mas a fidelidade de Deus não só falha, mas ela é grande, imensa, imensurável, o quanto Ele é fiel para com as nossas vidas. Grande é a tua fidelidade. Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós prometemos algumas coisas das quais nós não cumprimos? Quantas vezes? Quantas vezes fazemos promessas diversas, inclusive a Deus ou a pessoas, e somos infiéis? Porém, quando nós olhamos para Deus, e isso serve como âncora para a nossa fé, nós enxergamos a bondade de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A natureza de Deus é fidelidade. Parte do seu caráter, Ele é fiel. E Ele vai continuar sendo fiel, apesar da sua infidelidade. Deus é fiel. Mas diante de tamanha verdade, a respeito da misericórdia e da grande fidelidade de Deus, como viver essa verdade no ano novo?
A fidelidade de Deus, nós devemos compreender que ela não é uma doutrina para admirar, mas é uma realidade para ser vivida e experimentada. E aí bugou aqui, ó, e falou em línguas. Foi ela, é bem pentecostal. Mas, na verdade, a ideia é que há 3 verdades a respeito de como é grande a fidelidade de Deus. E de como nós devemos entrar em um ano novo, que vai daqui a uns dias se iniciar, com a perspectiva do tamanho da fidelidade de Deus. E quando nós entendemos que a fidelidade do Senhor é grande, em primeiro lugar, nós deveríamos entrar um ano em arrependimento, não carregando o sentimento de culpa. Em segundo lugar, nós deveríamos olhar mais o outro, em vez de olharmos a nós mesmos. E em terceiro lugar, a nossa vida inteira e em todas as áreas da nossa vida deveria ser centrada no Evangelho. Você quer começar um ano abençoado? Você quer ter um ano de 2026 abençoado? Amém? Ou misericórdia? Um amém foi meio assim, jururu de quem não almoçou hoje. Quer ter um ano abençoado? Amém? Amém. Comece com arrependimento. Na retrospectiva da vida, você precisa olhar para a sua vida nesse ano e ver o quanto você foi falho com Deus. O quanto você foi omisso e pecador. Comece com arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Mude de vida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. A ideia é de arrependimento, não de culpa. Entende? E são 2 coisas diferentes. Porque você pode olhar para a sua vida e dizer: eu falhei demais. Eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz. E entre em janeiro, nessa perspectiva. O pastor pediu para fazer uma retrospectiva. E eu fiz e descobri que eu falhei demais. E no dia 31, ainda em dezembro, você esquece e naquele momento de celebração, você celebra, você ora, estoura uma champanhe, come um pernil, ou um chester, ou um peru, ou um camarão, ou tudo de bom aí. Chega dia 2, você lembra: eu falhei. Eu não devia ter feito aquilo. Aí chega do dia 25 de janeiro, em 2026. Aí você lembra, esqueceu, faz tantas coisas, aí lembra de novo. Eu fiz a retrospectiva. Eu errei. Eu falhei muito. Vira o mês, fevereiro, e você lembra mais uma vez. E diz assim: eu falhei. Aí vem abril, e você diz: eu falhei. Julho, eu falhei. 7 meses passaram, e alguns dias depois de você fazer uma retrospectiva, e você está carregando uma culpa durante 7 meses. Tem gente que carrega uma culpa a vida inteira. Não comece o ano carregando culpa. Comece o ano se arrependendo do seu pecado, abandonando e se voltando para Deus. Deus não quer que você seja escravo da culpa, mas que você aprenda que a misericórdia dele se renovou sobre a sua vida, de tal forma que você é perdoado, você é livre de toda culpa. O apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há
para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Arrependimento é diferente de culpa. Arrependimento é quando você entende que pecou contra Deus, magoou a quem você o ama. Culpa é o reconhecimento tão somente do que você fez e que te escraviza, te amarra aquele sentimento a vida inteira. O diabo gosta de escravizar a gente com culpa. E algumas mulheres também. É verdade. Eu já conheci tantos casais que quando alguém faz alguma coisa e perdoa, depois de anos diz: ah, mas você fez isso. Se perdoou, né? Não precisa lançar o rosto e nem pedir um retorno por causa de uma falha. Quer começar um ano de forma abençoada? Amém? Então comece com arrependimento. Em segundo lugar, olhe mais para os outros. A liberdade do autoesquecimento faz com que eu pare de olhar mais para mim e olhe mais para o outro. E é isso que Deus deseja. Deus deseja que você possa olhar mais para o outro. Meus irmãos, nós somos tão egoístas. Nós pensamos tanto em nós mesmos, nas nossas satisfações. As nossas orações são com tanto pedido, tanto, que pouco nós intercedemos dos nossos dias. Porque nós pensamos a respeito das nossas crises, das nossas situações, e pedimos tanto, e olhamos tanto para nós, e não olhamos para o outro. Olhe mais para o outro. Comece o ano com arrependimento, na certeza do perdão de Deus, mas comece o ano também olhando para o outro. Em nome de Jesus, olhe mais para as pessoas. Há pessoas que precisam de palavras de oração, de um abraço. Há pessoas que precisam de dinheiro. E Deus te abençoou de forma tão graciosa e bondosa. Você precisa entender que você é um canal abençoador de Deus. Nós devemos viver assim. Nós entendemos que o dízimo nós damos na casa do Senhor e oferta também. Mas eu posso ofertar também a uma pessoa. Eu posso abençoar o outro. Então, quando eu começo o ano nessa perspectiva de grande é a fidelidade de Deus, alguém que já experimentou a misericórdia de Deus, nessa tríplice manifestação de um Deus que perdoou tudo o que passou, no Deus que fortalece a minha vida nas áreas fracas, em um Deus que renova a minha vida e renova a sua vida. Nessa perspectiva, eu olho e vejo quanto Deus é fiel, e a sua fidelidade é imensa e grande. Então, diante de tamanha bondade, eu começo o ano e eu vivo em arrependimento. Eu paro de olhar para mim mesmo e começo a olhar para o outro. Eu começo a entender e viver o Evangelho como centro da minha vida. Se você quer ter um ano abençoado, viva assim. E quando nós vivemos o Evangelho como centro da vida, no nosso trabalho, o que vai valer não é o nosso achismo, o que nós pensamos a respeito do outro, ou a respeito do emprego, mas o que vale é o Evangelho. O nosso trabalho é norteado pelo Evangelho. Nós seremos melhores funcionários. Porque nós iremos trabalhar para as pessoas como fosse trabalhar para o Senhor. Nós iremos oferecer o nosso melhor, independente se somos justiçados ou não. Como quando o Evangelho é o centro, tudo na nossa vida muda. O Evangelho muda os nossos relacionamentos. Nós começamos a orar por pessoas que nos perseguem. Nós aprendemos a perdoar e reconhecer os nossos erros e restaurar as relações das quais nós vivemos. Quando o pensamento mal
vem sobre nós, nós não o aceitamos. É claro que podemos repreender em nome de Jesus. E de fato podemos e devemos, mas nós aprendemos que quando o Evangelho entra na nossa vida, não vai expulsar os maus pensamentos. Os maus pensamentos virão. Mas quando vem, eu olho para a palavra de Deus, carta de Paulo aos Filipenses, que diz assim: tudo que é bom, perfeito, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu começo a trocar, quando eu estou de bobeira, quando eu estou sem pensar em nada, e vem um pensamento maldoso. Eu começo a trocar esse pensamento pelo que é bom, perfeito, agradável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é isso que ocupa o nosso coração, em o nosso pensamento, em nome de Jesus. Eu preciso viver o Evangelho no trabalho, nos relacionamentos, no meu individual, nos meus pensamentos. Eu preciso viver o Evangelho nas finanças. Entender que tudo que eu tenho e que sou pertence a Deus. Nada é meu, tudo é de Deus, e tudo é para a glória de Deus. E em retribuição a tamanha bondade e a tamanho cuidado, e eu acredito no Deus provedor. E por causa disso eu sou agradecido e eu dizimo, eu oferto. Quer começar um ano abençoado? Comece com arrependimento, largue fora a culpa. Você não foi chamado para ser escravo da culpa, mas para se arrepender constantemente do seu pecado. Olhe mais o outro e tenha o Evangelho como centro da sua vida, em nome de Jesus. E você vai ter um ano de 2026 abençoado. Confie na mão de quem sustenta. E sabe, é Deus que sustenta todas as coisas. Nós precisamos confiar na mão dEle. Se você chegou até aqui, foi pela misericórdia do Senhor. Ele não muda. A mão de Deus sustentou você em 2025 e vai continuar sustentando, porque Ele é o Deus e é o Deus que irá te carregar no ano de 2026. Não há melhor lugar de estarmos senão nas mãos de Deus, do Deus que tem todo o poder, do Deus que dirige todas as coisas, no Deus poderoso, no Deus do infinito. Largue de fazer do seu jeito, faça do jeito de Deus, confie em Deus e dependa dEle. Eu quero convidá-los a ler comigo uma frase de Jonathan Eduardo. 1, 2, 3. O futuro... Quando você compreende e confia que o futuro está nas mãos de Deus, você entende que as mãos de Deus são mãos boas. E certamente o seu futuro vai ser bom. Porém, se você quiser fazer do seu jeito, do seu modo e da sua forma, o seu futuro vai ser ruim. O ano que vem não depende da economia, não depende do governante, não depende do poder judiciário, depende de um Deus todo-poderoso. Confie nesse Deus, dependa dEle, em nome de Jesus. Se liberte de todo o sentimento de culpa, se arrependa, pare de pensar só em você, pense no outro e viva o Evangelho como centro norteador da sua vida, confiando no Deus Todo-Poderoso e entregando tudo e todos nas mãos de Deus. E as mãos de Deus que governam o mundo é o melhor lugar e é a melhor forma de começarmos um ano. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Converse com Deus. Entregue a Deus toda a sua vida, todo o seu ser, para que Ele venha carregar com suas mãos você.
que em nome de Jesus você aprendeu a iniciar um ano de forma boa. É olhar para a misericórdia e bondade de Deus que se renova sobre sua vida. É entender que você não merece nada, que tudo que você tem é fruto da bondade de Deus. De uma bondade que se renova a cada manhã sobre você. De uma bondade que te perdoa de tudo que passou. De uma bondade que fortalece a sua vida nos momentos e nas áreas mais fracas das quais você tem. De uma bondade que renova você através do Santo Espírito que sopra nesse lugar, sopra na sua vida trazendo renovo. E isso acontece não só aqui, a cada manhã. Então você deve acordar com a perspectiva boa, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Por mais que as coisas estejam ruins, você experimentou da graça e da misericórdia e do favor de Deus. É importante olhar como é grande a sua fidelidade. E olharmos a fidelidade de Deus e olharmos para nós mesmos e ver como somos infiéis e nos arrependermos diante desse Deus. É ter um amor altruísta, é ter uma empatia, é se colocar no lugar do outro, é olhar na perspectiva do outro, é ter compaixão e ajudar o outro. É viver o Evangelho como centro da vida, dirigindo, norteando, o Deus Todo-Poderoso nos carregando, e nós confiamos nele e dependemos dele. Senhor, aqui estamos, Pai, como teu povo, meu Deus, reunidos, ó Deus, porque sabemos que a bênção está no Senhor, não é no que fazemos. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos com esse entendimento, para a glória e louvor do teu nome. Visita a tua igreja, abençoando de uma forma muito incomum e extraordinária, Pai. Obrigado, ó Deus, porque como o Senhor é fiel, aqui estamos por causa da tua fidelidade. Muito obrigado, porque tu és o nosso Deus. Oh Deus, obrigado, porque em ti nós teremos um ano abençoado. Obrigado por esse ano que está se findando. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos conduziu durante esse ano e irá nos conduzir mais e mais, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.